noite, irmãos. Hoje nós vamos entrar, como o pastor já mencionou e orou, no texto e a exposição e a explicação dessas três primeiras narrativas de Samuel. Ontem minha intenção era influenciá-los com a leitura do livro, visto que será impossível abordar todo o livro, todo o conteúdo. Mas hoje meditaremos nas primeiras narrativas do livro de Samuel. Então você pode abrir sua Bíblia lá, por favor. Nós meditaremos nesse texto. Quero compartilhar novamente minha alegria nessa introdução de estar aqui. Falei com várias pessoas relatando, que me perguntaram, demonstrando preocupação comigo, como está aqui. Estou sendo muito agraciado com os irmãos, aqueles que tive contato, com o pastor Joversi, a conferência e tudo que está acontecendo. Certamente é testemunho de fé que levarei para minha casa e para todos que reencontrarei. Ainda mencionei para o Stênio ontem e hoje eu contei para alguém a mensagem da seguinte maneira. Aí eu falei das músicas e o quanto, até os cânticos, há versículos bíblicos. É realmente uma exposição centrada nas Escrituras, né? E eu mencionei sobre também o Stênio, mencionei uma coisa que ele vai entender o que eu quero dizer. Um indivíduo assim, quem é? Eu falei assim, consulta aí na internet, você vai saber quem eu estou falando. E imagina assim, se o Milton Nascimento fosse convertido e se, sendo convertido, usasse sua arte e talento para glorificar a Deus, nós teríamos o Stênio Márcio. Então, nós temos música boa, de qualidade, e que quando você ouve as letras, né, nos chamam tanta atenção. Eu falei, é verdade aquilo. E o cântico ali do tapeceiro tem tudo a ver com o assunto que vamos meditar hoje à noite. Pois, de fato, a nossa vida é assim. Quando olhamos da perspectiva do homem, se você não é tapeceiro, não adianta tentar criar fazer, não vai dar certo, vai virar uma bagunça. E toda vez que o homem tentou tomar conta da própria vida, não sai uma obra de arte. Então, quando nós olhamos da perspectiva do homem, é uma bagunça. Eu acho que é olhar realmente o contrário, do outro lado daquilo que o artista produziu. Mas quando você olha da maneira certa, da perspectiva de Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas. E Deus está construindo a sua história sobre nossas vidas em sua soberania. Então Deus sabe mais do que nós. Deus é soberano. Não tenta, nem você, nem eu devemos tentar governar nossas próprias vidas, porque não vamos produzir aquilo que Deus é capaz de produzir em nós. Mas quando olhamos da perspectiva dele, entendemos, Senhor, você estás fazendo uma obra de arte com as nossas vidas, porque o Senhor é soberano. Então entrega o governo nas mãos dele e não crie os seus próprios ídolos. Talvez esta é uma maneira de começarmos e prepararmos nossos corações para a meditação de hoje à noite. No 1 Samuel nós temos uma narrativa sobre Ana. E ontem eu mencionei com vocês como o autor do livro de Samuel, o Reis, compôs. As três primeiras narrativas ele estava introduzindo, lançando o tema e a maneira como ele escreveria. Isso é importante para entendermos. E agora nós vamos olhar então a narrativa sobre o nascimento de Samuel e os relatos sobre sua mãe. Os primeiros versículos nos dizem assim, os dois primeiros versículos. Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Quando o autor escreveu, era importante ligar as histórias. O livro de Juízes já havia sido escrito e eles tinham contato com esse conteúdo, sabiam o que Deus havia feito no período de Josué e depois entregue o governo nas mãos dos homens e os homens tentaram viver sem Deus. Ele relata então aqui uma cidade, Ramataim Zofim, que é Ramá. Vale lembrar que neste período histórico, Jerusalém ainda não é cidade santa. Jerusalém pertence aos Jebuseus e será conquistado por Davi posteriormente, muito tempo depois. Ao sabermos disso, ele nos informa, ela pertencia ao povo de Deus. A mãe de Samuel tem uma história do nosso povo. Nós conhecemos o lugar onde ela viveu, terra de Josué. Os pais do seu esposo, melhor dizendo, estavam ali e nós entendemos bem a história. Ela tem uma linhagem do povo de Deus. Agora, uma outra informação, no versículo 2 diz, tinha este homem que nasceu numa comunidade teocrática, que servia a Deus, que tinha as leis de Moisés, que foi educado segundo as leis do Senhor. Este homem tinha duas mulheres. E uma se chamava Ana e a outra Penina. Nós começamos a entender, em primeira instância, os primeiros 8 versículos,
a idolatria de Ana. Ele nos informa quem ela era, quem era sua família, onde ela morava e como isto ligava a Josué e os demais que viveram nos dias de Juízes. Até o versículo 8, se tivéssemos tempo, eu vou ter que fazer isso tudo de uma vez, mas nós precisaríamos de pelo menos 4 horas ou 4 mensagens para entendermos os detalhes riquíssimos que temos aqui. Até o versículo 8, o objetivo autoral agora, que nos relatou quem era Ana e qual era o seu problema, ela não tinha filhos e Penina tinha, é nos mostrar uma mulher idólatra. E como esta idolatria, agora descrita nas narrativas sobre esta mulher, vai aparecer em todos os outros eventos durante o livro. Para o autor, este é o problema do ser humano, a idolatria. Por que nós colecionamos a disciplina de Deus? Porque somos idólatras. Nós criamos deuses e vamos deixando o Senhor de lado. E a sua mulher, e Ana, nesse caso, esta mulher, tinha um ídolo, e seu ídolo era a ausência de filho. Do versículo 9 até o 18, a segunda parte dessa narrativa, nos contará sobre o arrependimento de Ana. Como ela compreendeu a idolatria, como ela consertou a idolatria e se arrependeu. Do versículo 19 até o versículo 28, nós teremos aqui a mudança, e o que eu quero chamar de mudança permanente. Não uma mudança superficial, não uma mudança religiosa, mas uma mudança permanente. Quem se arrepende de suas idolatrias de forma genuína e bíblica, nunca mais retorna. Não dá para retornar. É impossível retornar. E depois, no capítulo 2, teremos uma transição, que é um cântico de exaltação a Deus, que nos relata a visão do homem e a visão de Deus. Exatamente esta é a intenção do autor. E nós vamos tentar olhar essa narrativa dessa forma, olhando para 4 etapas do texto. Então vamos para a primeira. No versículo 3, nós entendemos, agora que sabemos que Ana não tinha filhos, isso é um problema para ela, porque a sua rival, Penina, uma das mulheres de seu esposo, tinha filhos. Nós entendemos alguns detalhes. Em primeira instância, nos 2 primeiros versículos, era uma das esposas de Eucana, que pertencia ao povo de Deus. Morava em Ramá, que é distante da cidade santa, região montanhosa, cidade santa a essa altura é Siló. E no versículo 3, nós temos a informação que este homem e sua família, Eucana, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, a cidade santa, onde está um templo. A esta altura, eles estão abandonando o tabernáculo e tentando criar um lugar permanente. Por isso já começa a aparecer a expressão templo, paredes. Há lugar para dormir. Samuel tem um quarto agora. Há uma pequena mudança no período de Eli para uma espécie de pré-templo que Davi vai construir futuramente. Então eles viajavam de ano em ano para adorar ao Senhor e praticar os rituais, as liturgias concernentes ao povo de Deus, os sacrifícios sacerdotais. Então Ana também era uma pessoa apegada aos rituais. Nós não temos nenhum problema em avaliar que Ana era uma pessoa devassa na sua vida, ignorante quanto às leis do Senhor, pagã em sua religião. Não, ela pertencia ao povo de Deus. O autor nos informa. Não estamos falando de uma mulher incrédula, de um povo pagão sem lei, sem doutrina, sem sacerdote, sem sacrifício, sem adoração. Ela tem os mesmos rituais que todos os outros têm. Anualmente eles sobem à cidade santa e adoram ao Senhor. No versículo 7, a informação nos aparecerá da seguinte maneira: e assim fazia ele de ano em ano. Eram apegados, eles não falhavam. Mesmo sendo um povo de Deus, eles não eram aqueles que mal frequentavam o templo. Eles iam anualmente, está ali, eles não falhavam. Ela era apegada aos rituais. Então nós entendemos ainda no versículo 3 um detalhe. Estavam ali os filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Como mencionei antes, essa informação é importante para continuar. No versículo 4 nos diz: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A expressão que temos no versículo 4, no dia em que Eucana,
é uma expressão de generalização. Ele fazia isso de ano em ano, e no dia específico em que ele tinha que apresentar as ofertas decorrentes durante o ano, nesta festa de sacrifícios, ele fazia isso por todos os seus filhos com penina. Era necessário que os pais fizessem isso. Era uma demonstração. É importante dizer que não era um sacrifício de expiação pelo pecado esta oferta. Esta oferta era um sinal que somente o sacerdote do lar poderia fazer, era o pai, era o marido quem fazia isso. As mulheres não entregavam este sacrifício e as crianças também não. Mas era importante que o pai ou o marido fizesse isso por sua família, porque demonstraria um respeito sacerdotal e de que ele estava cumprindo os rituais, as liturgias caseiras, que agora ele entrega anualmente. Eles se preparam durante o ano e ele vai levar isso por sua família. É uma demonstração de amor, de cuidado, de sacerdócio. E ele, como um homem que pertencia à comunidade dos santos naquela época, ia até a cidade santa e entregava isso por sua família. Mas ele tem duas famílias. É digno de nota aqui que o Senhor nunca validou poligamia. Não é isto. Estamos vivendo num período, ou observando um período, que há muitas questões que o povo ainda vive longe do ideal do Senhor. Mas ele tinha duas famílias, duas esposas. E o versículo 5 nos diz que a Ana, porém, dava porção dupla, dobrada. Mas há uma explicação por que ele fazia isso por Ana e não por Penina. Porque ele amava Ana. E há uma expressão aqui, a Ana, porém, ele dava uma porção dobrada, dupla, porque ele a amava, mesmo que o Senhor houvesse deixado ela estéril. O que significa que esse esposo fazia isso por ela, por Ana? Olha, Ana, eu entendo que você não pode me dar filhos. Eucana parece ter uma visão de Deus diferente das demais pessoas da sua época, porque não ter filho é um problema para aquela comunidade que vive em clãs. Não ter muitos filhos representa perigo. Quem vai proteger nossas casas? Representa o problema financeiro, porque quem vai trabalhar na nossa terra? Quem vai nos sustentar? É um problema social, porque não tem aposentadoria, não tem o INSS, coisa do tipo. Quem vai nos sustentar quando ficarmos velhos? Nossa fase que não podemos mais trabalhar. Quem vai nos sustentar se não temos filhos? Mas para Eucana isso não era um problema, isso não atrapalhou o amor que ele tinha por ela. E ao dar uma porção dupla, significa que ele estava comparando ela e Penina e dizendo: Ana, eu amo mais. Ana precisa de mais cuidado. Parece que há uma demonstração do marido para com a sua esposa, porque ela parece meio infantil. Eu preciso demonstrar publicamente o quanto eu a amo e dar uma porção de sacrifício dobrado. Isso é interessante no versículo 8, quando ele vai dizer a Ana: Ana, por que choras? E por que não comes? E é interessante porque o detalhe na outra pergunta final é: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Em outras palavras, poderíamos parafrasear isso: eu não cuido de você mais do que 10 filhos eu sou capaz de cuidar de Penina? Eu não posso ser para você o que eu tenho feito por ti. A maneira como tenho te tratado já não é superior ao que 10 filhos é capaz de fazer por sua mãe. Isso nos ajuda a entender que Ana era tão paparicada pelo seu esposo por causa da sua infantilidade, que ele tratava ela como se fosse sua mãe, tentando suprir no coração dela uma ausência. Porque ela ficava triste: eu não tenho filho e aquela mulher tem. As outras têm seus filhos e eu não tenho. E Eucana dava um jeito de suprir isso no seu coração, como um esposo. Então ela não tinha filhos, Penina tinha. E é possível que Penina tivesse 10 filhos. Por causa dessa expressão: não te sou eu melhor do que os 10 filhos. Porque temos o artigo, dá a impressão de que ele está falando de um número que ela conhecia, e não simplesmente generalizando, até porque 10 não é uma expressão completa na matemática deles, como nós temos aqui, não é uma maneira de arredondar as coisas. Então ele diz assim: não sou eu melhor que os 10 filhos? E aí, então é possível que Penina tivesse 10 filhos. E seu marido a amava, então demonstrava isto. Ele não se importava pelo fato de ela não ter lhe dado filhos.
embora Ana o desprezasse, porque o versículo também nos diz, mesmo que, ainda que o Senhor tivesse cerrado a sua madre, deixado estéril. Ainda assim, e no versículo 8 entendemos que de fato por esta razão, ela agia diferente de Eucana, porque ela desprezava o seu marido. E no versículo 6, nós entendemos que também ela era provocada pela sua rival. No versículo 6, a tradução, eu acho que atualizada e corrigida, traz isto dentro de um parêntese. Esse parêntese, embora não exista, é uma forma de explicar isso na nossa língua, que de fato é uma nota. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. É uma explicação religiosa, do tipo, vou colocar uma nota para vocês aqui, um rodapé, que nem vai aparecer, há muita crítica em relação a isto, o significado disso tudo, porém, o objetivo é simplesmente este. Deixa eu colocar uma nota para vocês entenderem. Os contemporâneos do autor. Por que isso era importante? Porque ela era provocada de forma excessiva pela rival que tinha filho. Mas se você tem hábito de anotar sua Bíblia para influenciar a leitura, a sua rival a provocava excessivamente é uma ideia passiva. O que significa que a Penina não ficava assim, eu tenho filhos, você não tem. Eles iam viajar para Siló durante a viagem, filho, vem cá. Ana, você está vendo meu filho, como ele é bonito? Se nós olharmos isso de forma descuidada, nós achamos que ela está irritando assim. E não é esta a intenção do autor. A intenção do autor é a sua rival lhe causava uma irritação profunda. Por que razão? Porque o Senhor não lhe deu filhos. O problema não era Penina ter filhos, o problema era que ela não tinha filhos. É esta a nota que o autor está nos colocando. Simplesmente Penina existir já é um problema para Ana. O fato dela ter filhos e Ana não, este é o problema. Então, às vezes, de forma descuidada, nós podemos entender que Penina era totalmente irritante. Não. Penina irritava Ana. E a explicação está ali, porque o Senhor não lhe deu filhos. E por isso Penina era tão irritante. Há um outro detalhe importante no versículo 7. E assim, observe que o autor está nos dizendo, inspirado por Deus, e assim o fazia ele de ano em ano. Ou seja, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra lhe causava tamanha irritação. E o que Ana fazia? Chorava e não comia. Eu quero parar aqui e fazer algumas considerações, já que nós estamos entendendo que de forma tradicional, eu não estou aqui querendo questionar a tradição, mas é fazendo pensar que às vezes nós olhamos para as Escrituras e tentamos encontrar nesses personagens humanos exemplos. Essa a primeira nota que eu quero fazer sobre a leitura das Escrituras. Só há um homem a ser copiado em toda a Escritura. Um homem que é modelo de humanidade. Jesus. Nenhum outro homem é digno de ser imitado nas Escrituras. Às vezes as pessoas leem narrativas de Samuel e olham, por exemplo, Davi. Eu já ouvi um pastor uma vez me dizendo a seguinte questão: olha, se Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, adulterou, o que esperar de mim? Não, mas quem disse para você que o seu exemplo de humanidade é Davi? Davi pecou porque ele era pecador. O único homem que devemos imitar é Jesus. Ele devemos imitar. Os outros não. Então Ana não está aqui para nos dar um exemplo de oração. Às vezes nós nos confundimos e buscamos nas pessoas que o autor está contando sobre Ana porque ela é um exemplo de uma mulher que ora. E na verdade não é esta a intenção do autor. É que você entenda que uma mulher comum da comunidade de Deus, dos santos, que frequenta o templo, que pratica rituais, tem em seu coração a maior idolatria. Ela ama muito mais a sua própria vida do que o Senhor. Ela governa a sua própria vida, buscando seus próprios interesses, buscando uma fatia de felicidade e não o reino de Deus. É esta a intenção do autor. Ana é um exemplo de mulher idólatra. E qual era o seu ídolo? O filho. Sem filhos,
eu não sou ninguém. Sem filhos, não há utilidade para mim. Sem filhos, quem sou eu para meu esposo? Sem filhos, quem sou eu para Deus? E o simples fato de uma pessoa ter filhos é um problema para ela, emocional, espiritual, social. Isso é a prova de que ela tinha um ídolo que dominou seu coração de tamanha forma que ela agora se tornou uma ritualística. O que ela faz na Cidade Santa não adora ao Senhor. O autor está nos contando isto, ou em primeira instância aos seus leitores, para dizer, sabe por que estamos aqui? Sabe por que estamos sofrendo a disciplina do Senhor? Deixa eu contar para vocês. Aí ele vai narrar toda a história do povo até ali, de como eles criaram ídolos no coração, de como buscaram um governo humano e colocaram o Senhor de lado. E que o Senhor sempre proclamou o arrependimento, e aqueles que se arrependeram mudaram e trouxeram novamente a honra, a glória ao Senhor. Aqueles que mergulharam no seu próprio ser, abandonando o Senhor, se tornando idólatras, Deus repreendeu e Deus o afastou dos seus interesses no reino de Deus. Os filhos de Eli, Saul e agora Davi, tendo também um arrependimento. É esta a razão por que ele está nos contando, está narrando toda essa história, para trazer esperança, confrontação, ânimo, adoração. Agora que nós entendemos um pouco sobre Ana, o que prova que ela tinha um ídolo? E como isso tem a ver com as nossas vidas hoje? Pense comigo da seguinte maneira. Primeiro, ela tinha um desejo e ela queria muito. O versículo 2 nos diz exatamente isto. Ela não tinha filhos, esse é o grande problema. O que isso tem a ver conosco hoje? Este mesmo assunto ainda é um problema para muitas mulheres hoje. Me parece que a ausência de filhos ainda é a mesma razão pelas quais muitas pessoas têm negado o Senhor. Deus não concedeu filho a algumas pessoas e de forma social, mesmo no mundo cristão, algumas mulheres não lidam bem com isso, porque não entendem a soberania de Deus. Você não é menos mulher ou menos cristã porque Deus não lhe concedeu filhos. E quando nós ficamos chateados porque alguma coisa que esperamos tanto não nos acontece, o que nós fazemos? Começamos a adorar e a dizer a Deus, mas eu estou aqui porque eu preciso da minha fatia de felicidade. Eu preciso encontrar um teor de significado nessa vida que não é o Senhor. É ter filhos. Agora, essa mesma questão pode servir como uma ilustração para todos os nossos ídolos. Nós estamos vivendo hoje na igreja, lendo as Escrituras, representando o Senhor, ritualistas. Mas no fundo, talvez nossos corações estejam sendo guiados para encontrar uma fatia de felicidade no mundo. Um teor de significado. E se você não encontrar, você vai começar a viver como Ana, de forma triste, amargurado, insatisfeito com as coisas que lhe acontecem. A outra prova que ela tinha um ídolo é que ela tinha uma rival. Ela começava a se incomodar, e a rival aqui não é porque Penina era alguém que ficava irritando ela, mas Penina era o objeto da sua irritação. Quando nós temos um ídolo, nós começamos a agir assim também. Nós começamos a buscar coisas que nos incomodam. O tipo de igreja, o pastor não fala como eu gostaria que ele falasse, aquele irmão não se comporta como eu gostaria que ele se comportasse, aquela pessoa não fez o que eu gostaria que fizesse, o meu chefe não me deu o aumento que eu esperava tanto, e nós começamos a buscar coisas que nos irritam. Eu diria a você, bem-vindo ao mundo de irritação, porque o mundo é caído. E não vamos viver na Nova Jerusalém enquanto chegarmos no céu, não teremos aqui um paraíso. E pessoas com um ídolo no coração, decepcionadas, jogam Deus de lado a todo instante. Deus é ignorado a todo instante. Pessoas insatisfeitas, amarguradas, tristes, deprimidas, simplesmente porque são idólatras. Nós também entendemos que a prova do ídolo dela são suas crises emocionais, porque o versículo 7 e 8 é bem detalhista nesse sentido. Diz assim: todas as vezes, todo ano, Ana subia à casa do Senhor, e aí ficava irritado observando a outra, convivendo com a outra, e o que ela fazia? Chorava e não comia. Fazia greve de fome. Você pode imaginar uma mulher casada, agindo como uma adolescente?
Agora, se você pegou o exemplo, a pergunta que fiz aqui, eu disse, se um adolescente, tudo bem. Não, não está tudo bem também não. Eu sei que temos jovens aqui, adolescentes também. Olha, se você está vivendo assim, isso é infantilidade. Isso não cabe a uma pessoa que ama e adora o Senhor. Eu estou chorando por quê? Porque eu não tenho filhos. Já encontrou pessoas assim? O interessante é que ela chorava e não comia e não falava com ninguém. Porque o versículo 8 ainda diz assim, então Eucana, seu marido, ia lá e perguntava para ela, por que você está chorando, mulher? Tem razão para isso? Por que você não come? E por que estás tão triste? Exatamente a infantilidade que há no coração de algumas pessoas. Eu estou falando aqui do adolescente, não estou dizendo que isso é correto. Mas já foi encontro de jovens, aí você tem alguém que fica isolado lá no canto. Aí você vai lá e ele está isolado porque ele está dizendo, olha, não está tudo errado aqui comigo, venham aqui e me bajulem. Aí você vai lá e pergunta assim, está acontecendo alguma coisa? O que ele responde? Não está acontecendo nada. Mas não está acontecendo nada, por que você está tão triste aí então? Simplesmente é infantilidade do coração. E nós estamos vendo isso numa mulher casada, que conhece o Senhor. Irmãos, nós choramos, nós nos decepcionamos, nós nos tornamos pessoas assim tão amarguradas porque somos infantis na fé. É isso que acontece conosco, porque temos ídolos. Também estava presente o descaso para com as demais pessoas, porque no versículo 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Então observe que há um hiato aqui entre o versículo 8 e o versículo 9. Após terem comido, depois do horário do almoço, há um hiato. Há um descaso com as pessoas porque o marido teve que ir atrás daquela mulher, é hora de comer, ela não está comendo, só está chorando. E depois do almoço nós teremos novamente a entrega das ofertas e dos sacrifícios. Estão numa semana de festas, de festa religiosa, onde o sacerdote vai atender todos os estrangeiros, todos que vêm de outra cidade. E ela tinha um descaso para com o esposo e com as demais pessoas, e ainda está presente nas suas orações. O versículo 9, que nos conta que após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Há uma mudança na oração. O cuidado que devemos ter é de não olhar para a oração de Ana como um modelo de mulher que ora de forma positiva, mas devemos pensar uma mulher idólatra e que a sua idolatria está presente em suas orações. É diferente. O que Ana rogou ao Senhor durante todos os anos, todas as vezes que ia até o templo clamar. Ela não foi clamar pelo reino de Deus. Ela não foi clamar em favor daqueles que estão morrendo nas fronteiras. Ela não foi clamar para que a palavra de Deus que está sendo ignorada pelo povo pudesse agora ser ouvidas. Ela não foi clamar para que o Senhor fosse conhecido e glorificado. Ela foi clamar porque eu preciso de um filho, Senhor. Me dá um filho. Isso não é oração modelo. É oração de idolatria. E é esse o ponto que teremos aqui como transição do que significa o ídolo, Senhor. Um ídolo é um descaso para com o Senhor. O versículo 6 diz que foi o Senhor quem lhe havia cerrado a madre, mas temos aqui alguém que não entende, que não aceita as decisões e a soberania do Senhor, e que está buscando o seu próprio reino, fazer tudo segundo a sua vontade, viver a sua própria vida independente do Senhor. E como perceberemos isto de forma tão religiosa? Notem, em nossas orações. Eu vou parar um pouquinho para fazer essa aplicação e perguntar a você, pelo que você tem orado ultimamente? Suas orações são em favor do reino de Deus? Como Paulo, peço que orem por mim para que me seja dada ousadia para pregar o Evangelho, a oportunidade que o Evangelho seja conhecido. Ou você está orando assim, Senhor, eu preciso disso, daquilo outro. Uma das doutrinas, me permitam dizer isto, que adentrou nossas igrejas, que não pertence às doutrinas bíblicas, é chamada doutrina da oração a petição. Nós começamos nossas reuniões de oração, aquele que dirige as reuniões, primeira coisa que ele pergunta: alguém aqui tem algum pedido de oração? Não é verdade? Eu sei que isso não acontece só onde vivo, só na minha comunidade. Se alguém vai orar, alguém que tem algum pedido, mas nós só oramos para pedir coisas a Deus?
Se Deus perguntasse a você hoje, lhe falta alguma coisa? Por acaso estou falhando com você? Estou construindo a sua vida, estou fazendo um mau tapete da sua vida lá, não é? Uma obra de arte, você não está percebendo isso? Olha, se você conhecesse o Senhor, nós deveríamos dizer, Senhor, aos meus olhos de idolatria, sim, me falta muita coisa. Mas sendo honesto com o Senhor, do ponto de vista do Senhor, não me falta nada. Tenho muito mais do que preciso. A sua graça é incomensurável. É muito mais do que eu posso conceber e descrever. E nós não temos esta visão de adoração para com o Senhor. E segundo o autor do texto, é esta a razão pelas quais eles estão sofrendo agora. O texto não foi escrito para dar esperança assim, olha como nós somos um reino perfeito, mas para dizer que somos idólatras. E o Senhor, mais uma vez, está corrigindo a nossa idolatria com o sofrimento. O que vamos fazer? Nos arrepender de nossos ídolos ou negociar com Ele? Porque se negociarmos com Ele, como já foi feito no passado, sofreremos. Mas se nos arrependermos, como alguns deles fizeram, e ouvir a voz do Senhor, o Senhor nos perdoará. Entendido isto, vamos olhar agora para a voz de Deus e a confrontação. O que mudou na vida de Ana? Depois que ela descobriu que tinha um ídolo. É preciso entender esse ato entre o 8 e o 9, e eu tenho que explicar da seguinte maneira. Esse período de festa durava pelo menos uma semana. Eles saíam lá de Ramá e ia até Siló, a cidade santa. Futuramente será Jerusalém, o lugar onde as pessoas vão passar a semana nas festas litúrgicas. Então, somente o sacerdote poderia receber esses sacrifícios. Então, o sacerdote, evidentemente, Eli e seus filhos, não vão ficar lá a semana inteira, 24 horas por dia, recebendo sacrifícios e adoração, e abrindo o templo para todo mundo fazer suas ofertas e sua adoração. Então, durante a semana, Siló ficava como uma cidade turística, assim, muita gente na cidade. E os restaurantes, então, estavam ali abarrotados. Todo dia, naquele período, o sacerdote vai dizer, agora é hora do almoço, eu vou almoçar também, depois eu vou descansar. É por isso que nós encontramos no versículo 9 que ele está sentado junto ao pilar do templo, numa cadeira. Período de descanso. E Ana devia estar lá comendo na cidade, junto com sua família. Então, durante o período de almoço, eles estão lá comendo, possivelmente lá numa lanchonete dos dias deles. E Ana não queria ficar ali sentada à mesa. Estava lá na calçada choramingando. E o marido percebe assim, o que está acontecendo, Ana? É mais um sofrimento. Todos os anos é a mesma história. Então Eucana, eu não acho que ele perdeu a paciência aqui. Mas ele fez um papel que, se você comparar com a voz de Deus, por exemplo, em Jonas, ele faz a mesma coisa. Em Jonas, Deus pergunta para ele assim, é razoável a tua ira? E quando Deus também confronta Caim, ele pergunta a mesma coisa para Caim. É razoável a tua ira? Tem razão para isso? Essa pergunta é uma ideia assim, pare, olhe para a própria vida e busca aí se tem alguma razão para você se comportar dessa maneira. Estas são as perguntas de Eucana. Então ele vai lá e diz assim, Ana, por que está chorando? Tem alguma razão? Por que é que você não come? E por que é que estás tão triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? De alguma maneira, Ana entendeu aquilo e interpretou assim, deixa-me ver se tem alguma razão para isso. Idolatria. Sabe quando a pessoa cai em si e começa a se envergonhar? Então ela começa a dizer assim, que vergonha, Senhor. Por anos eu tenho vindo e não é que meu marido tem razão, não há nenhuma razão para isto. Como sou idólatra. Como durante anos venho aqui clamar, Senhor, me dê um filho, e toda vez eu faço a mesma coisa com as pessoas que deveriam conhecer o Senhor, que mau testemunho de fé. E ela cai em si. E a prova disto é que no versículo 10, nós temos a seguinte questão. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O detalhe que temos nesse versículo nos prova que a oração que ela está fazendo aqui é diferente de todas as outras que ela fez na vida. Por que razão? Porque agora ela está com vergonha. A ideia de amargura de alma. Depois do que ela refletiu e pensou a respeito
nos demonstra um esvaziamento. Ela tomou uma atitude. O levantou-se Ana com amargura e orou. Ela foi até ao templo, porque o versículo diz, estava lá ele sentado junto ao pilar, na hora de descanso. Não era a hora de chegar lá. E se você pensar da seguinte maneira, se você fosse o sacerdote, na hora do almoço era comum, porque eles tomavam muito vinho. Então na hora do almoço, alguns ali exageravam no vinho. E vinham mais cedo. E ele está sentado no horário de descanso, de repente aparece uma mulher e entra, ele vai observando, chega lá, ajoelha e começa a orar. Aí ele olha lá no seu relógio, que não é o de pulso, certamente, né? E diz assim, mas que povo, de novo, tem mais uma bêbada aqui. Vai lá, eles bebem e não respeitam nem o descanso do sacerdote. E ele se levanta e vai até ela para confrontá-la. Por que você bebeu? E está aí falando coisas fora da hora, fora de hora. Mas a razão que o versículo 10 nos apresenta é que Ana levantou-se imediatamente e ela não pôde esperar até o horário da tarde para ir até o templo e enfrentar uma fila para chegar até o lugar sagrado e orar ao Senhor. Ela levantou-se e foi imediatamente. Agora nós temos uma atitude, porque ela estava envergonhada. Não dá para continuar assim. Depois de conhecer quem eu sou, depois de saber o estado do meu coração. Então imediatamente o texto diz que ela levantou e foi até o templo e orou. Mas orou de que maneira? Com amargura. Palavra hebraica, marar. Se você leu lá o texto das águas amargas de Meribá, é a mesma palavra aqui, que diz respeito àquele gosto amargo que desce pela garganta. Então Ana, quando olhou, experimentou um pouco do sabor da sua própria vida, do estado do seu coração, ela disse, que amargura, Senhor. A oração dela muda. E ainda entendemos no versículo 11 que ela não apenas orou e chorou abundantemente, ela derramou o seu espírito, mas ela fez um voto na sua oração. O que mudou da sua oração? Que antes ela pedia ao Senhor. Antes ela dizia de forma imperativa, Senhor, dê-me um filho. Agora ela está arrependida. E observe o seu pedido, o que diz, Senhor dos exércitos, observe bem, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. A aflição é pobreza. A aflição aqui é humilhação. Se o Senhor que é benigno, se o Senhor inclinar, der atenção a alguém tão pobre e humilde como eu, que não merece nada, indigno de te exigir alguma coisa, e te lembrares, se por acaso isso acontecer, daquela que te serve, não te esqueceres, e se, não se esqueça que há um se aqui, e se deres um filho varão, ou seja, se o Senhor hoje resolver atender aquilo que tenho feito durante todos os anos, rogado por um filho, sabe o que eu vou fazer, Senhor? Te devolvo. Mas não devolvo para ficar aqui uma semana. Isso é um voto que eu faço com o Senhor. Ana não estava dizendo assim, Senhor, dá um filho que eu devolvo para provar. É por isso que é importante prestar atenção no si. É mais ou menos assim, Senhor, eu estou arrependida, amargurada de espírito. E há aqui alguém se humilhando, pobreza, humilhação. Me desce um gosto amargo por descobrir quem eu sou. E deixa eu contar uma coisa para o Senhor, faça um voto. O Senhor não precisa atender nada do que eu tenho falado esses anos todos. Porque se o Senhor der, sabe o que eu faço? Eu devolvo. Eu não preciso que o Senhor me dê um filho. Aliás, eu não preciso que o Senhor faça mais nada para que eu tenha satisfação nessa vida. O Senhor me é suficiente. Talvez nós entendemos isso na oração dela, quando entendemos ali o se isso acontecer, eu devolvo ao Senhor por toda a vida. É lógico que ela não estava dizendo assim, eu vou sacrificar o meu filho. Ela nem sabia que ia ter o filho. Ela só está dizendo, essa é a intenção, esse é o meu desejo, esse é o meu voto. Não precisa me dar um filho. Se o Senhor der, a maior prova é que o Senhor pode sondar o coração que eu devolvo. Muda a oração. A oração agora não é ritualística. Já não é mais de petição, mas é de reconhecimento quem o Senhor é, de que ela está plenamente satisfeita nele. O versículo 12 nos diz ainda, demorando-se ela no orar perante o Senhor. Note, a oração não é mais ritualística. Ela não está lá agora cumprindo um requisito religioso, agora ela está orando de verdade.
agora está abrindo o coração e dizendo a realidade ao Senhor. Passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana não só no coração falava, mas seus lábios se moviam, porém nada lhe ouvia de voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Ela termina a sua oração de forma não ritualística, como no versículo 12, e continua orando. Continua falando com o Senhor, isso chama a atenção do sacerdote. O interessante é que no versículo 15, a expressão que nós temos, depois que ele disse que ela estava embriagada, versículo 14 e 15, ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Mas a resposta de Ana foi: Senhor, não é isto. Eu sou mulher atribulada de espírito. A expressão que ela usa aqui, eu sou uma mulher atribulada de espírito, é uma mulher carregada, pesada. E que não dá mais para carregar este fardo. Ou seja, eu tenho tantas coisas para dizer que é o Senhor, mas agora eu estou derramando a minha alma, eu estou tirando o peso. Sabe o que ela está fazendo? Confissão. E de fato tem anos de confissão. Eu sou uma mulher com o espírito carregado, tem tanta coisa para descarregar aqui que eu não posso deixar passar. Por favor, me dê mais tempo aqui. É isso que ela está dizendo. E não tenhas a tua filha por filha de Belial, ou por imoral, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Observe mais uma vez, excesso de pecados é que tenho falado até agora. Eu passei do tempo, passei do horário, eu sei que tem outras pessoas, eu sei que o Senhor tem coisa para fazer, mas Senhor, entenda uma coisa, eu tenho muita coisa para falar com o Senhor aqui. Eu tenho uma alma carregada com tantos pecados, e é pelo excesso da ansiedade, do desejo de esvaziar a minha alma que estou aqui orando. Ana não fez nenhuma petição. Versículo 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana não fez nenhuma petição. O sacerdote diz assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu entendi. Ficou claro para o que ele viu, que a oração dela era piedosa. E ele diz assim: ó, que o Senhor lhe conceda a petição. Mas que petição? Você pode até entender que pode parecer contraditório, porque logo à frente, no capítulo 2, Ana vai dizer o filho que ela pediu. Se você não entender que o filho que ela pediu é no passado, e não que ela está pedindo agora, ela não pediu filho nenhum. E que o sacerdote está dizendo assim: olha, porque você pediu, Deus vai dar. Se não interpretarmos isto corretamente, nós podemos correr o risco de criar novamente uma doutrina de oração, de que se você rogar com fé, Deus dá. Não é verdade, irmãos? Porque se você não está buscando o governo humano, quem governa é Deus. E a história que Deus estiver escrevendo na sua vida é a história que vai honrá-lo. Isso então significa que Deus não vai dar tudo que nós queremos, embora você possa pedir, rogar de joelhos no monte sagrado e fazer qualquer outro tipo de ritual. Se Deus não quiser, nós vamos aceitar a vontade dele e vamos glorificá-lo. Então não há aqui uma confirmação sacerdotal: olha, porque você rogou com fé, agora Deus vai dar um filho. Ela não pediu filho. Mas quando no capítulo 2 ela vai dizer: aqui está o filho por quem eu orei e pedi ao Senhor, ela está falando daquele filho com quem ela orou e pediu tantas vezes no passado, que quando ela abriu mão, Deus resolveu dar, e a prova de que aquilo não era mais um ídolo para ela, que está aqui, estou devolvendo. Mas não há uma petição agora, neste momento. O versículo 18 nos diz assim: disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Há uma outra aplicação sobre o arrependimento de Ana aqui importante. Ana está lá na hora do almoço, sentada chorando, longe dos seus familiares. O seu marido chega e pergunta a razão para isso, e ela cai em si, ela descobre a idolatria, não pode esperar, vai até o templo, derrama sua alma, se envergonha, se humilha profundamente, roga ao Senhor, faz um voto. E adivinha o que aconteceu depois disso? Ela volta. Eu posso imaginar o marido dela perguntando: onde é que você estava, mulher? Já procuramos aqui, olha a multidão, quanta gente aqui na cidade. E o celular não foi inventado ainda, como que eu vou te achar? Onde é que você estava? Agora o interessante é que aquela mulher volta com um semblante agora de alegria. E não somente isto, ela foi assim: agora eu vou comer.
Ela sentou e comeu na mesma mesa que Penina. Talvez ao redor da mesa estavam os filhos de Penina. E o semblante não era mais descaído. Deixa-me ajudar a pensar que um arrependimento genuíno, que foi o de Ana, é um quebrantamento de alma. E que a mudança é imediata. Sabe por que nós não temos mais arrependimentos genuínos hoje em dia, no mundo do cristianismo? Porque as pessoas falam assim, olha, eu estou arrependido, mas eu preciso de um tempo para pensar a respeito. Não, se você precisa de tempo, é porque você não entendeu quem você é e quem o Senhor é. E nós vamos encontrar essa dinâmica no texto todo, e vai aparecer exatamente no capítulo 2, no Cântico de Ana, quem é Deus e quem nós somos. Uma visão de quem o homem é e uma visão de quem o Senhor é. Se você não entendeu, se você não se arrepende, se você não toma atitude de mudança imediata, é porque você não sabe quem o Senhor é. Tampouco está arrependido de fato dos seus pecados. Você ainda está negociando com o Senhor. E negociar com o Senhor é, Deus, eu até quero me arrepender, mas vai devagar comigo. Vamos devagar, deixa eu ir mudando com o tempo. Isso não é arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno é assim: como posso, Senhor, continuar pecando contra Ti? O que eu tenho que fazer para mudar isso? Porque eu não posso continuar assim. É uma mudança que acontece imediata. A mudança permanente só acontecerá em nossas vidas quando o arrependimento nos levar a uma decisão imediata. Eu sei quem o Senhor é e tenho que mudar agora. A mudança permanente acontece na vida de Ana. A partir do versículo 19, nós temos exatamente esta comprovação. O versículo 19 nos diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá. Tempo depois, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, o que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. O Senhor deu algo que eu não queria mais. E por que razão? Porque Ele faz o que Ele quer, não o que eu quero. Quando eu queria, Ele não deu. Quando eu não queria mais, Ele deu. É este o filho. E para que eu jamais me esqueça dele, está aí o filho. Um ano depois, porque o filho nasceu e tem novamente o período de voltar à festa. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa a oferecer ao Senhor sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao marido, não vou desta vez, porque quando for menino desmamado, então vou. Não dá para ir com um bebê, porque quando ele for, ele não volta. Isso no ano seguinte. Versículo 23, respondeu-lhe Eucana, seu marido, faz o que melhor lhe agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. O que você está fazendo está certo, Ana. Que o Senhor confirme sobre a sua vida o que Ele tem. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram-lhe o menino a Eli. Disse ela, Senhor meu, tão certo quanto vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida, pois o Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Se você não entendeu anteriormente, vai dizer, então agora ela pediu, Deus deu. Não, o Senhor eu recebi e estou devolvendo porque não era para ficar comigo. Não tem mais um ídolo. E Ana cumpriu. O que prova que ela teve uma mudança permanente, que não foi uma mudança emocional. 2 anos depois, quase. Ela está pronta para entregar o seu filho. Talvez as irmãs vão entender melhor o que eu vou dizer aqui agora. Quando eu pastoreava ainda em São Paulo, porque hoje eu sou de São José dos Campos, então é estado de São Paulo, mas está um pouco distante. Mas antes de ir para lá, eu pastoreava na capital, em São Paulo. E eu morava num apartamento de frente para uma escola infantil. E
dava para perceber ali uma história bem interessante que se repetia toda vez, todo começo do ano ou todo começo do semestre. A mãe vai trazer uma criança e a mãe tem que entregar a criança para a escola. Que dó! Não da criança, da mãe. A mãe entregava e a mãe ia para o carro assim: "Oh, meu filho vai para a escola pela primeira vez." Já perceberam isso? Até o meu coração, que é mais duro, doía de ver a mãe lá sofrendo por entregar a criança. Imagina o coração daquela mãe. O que prova que Ana não teve uma mudança, um arrependimento emocional, que era genuíno. Que esse menino tem menos de 2 anos. E ela não levou para a escola para pegar daqui a 2 ou 3 horas. Filho, tchau. Você vai servir o Senhor. Eu estou indo embora e vou mandar para você o sustento. De vez em quando vem te visitar. Mas você vai ficar aí. Um bebê, uma criança, que acabou de ser desmamada. É mudança permanente? Claro, ela está disposta a fazer isso. Sem dor? Não, com muita dor no coração, é claro. Não é sem dor. Mas ela sabe, o meu caminho, a minha vontade, o meu reino ou do Senhor? Não, do Senhor. Eu queria muito levar o meu filho embora, mas eu quero muito que o Senhor seja glorificado. E o Senhor ser glorificado e reconhecido vale muito mais do que os meus próprios desejos, que a minha própria vida, que o meu próprio reino. Você pode entender porque o autor selecionou essa narrativa para compor o seu texto? Para dizer àquele povo: sabe por que estamos sofrendo? Porque nós abandonamos o Senhor e passamos a seguir o nosso próprio caminho, a ter o nosso próprio rei, a seguir nossas próprias orientações, a amar a nossa própria sabedoria. E por isso que o Senhor está nos disciplinando. Ana se arrependeu e isso lhe custou muito. Custou morte para o próprio ego. Talvez esta seja a grande mensagem do texto. Então, anos depois, ela o entrega. E por que nós encontramos a exaltação a Deus agora? Eu quero concluir a mensagem de hoje simplesmente olhando para a poesia do capítulo 2. O capítulo 2 até o versículo 11, nós temos uma poesia que o autor do livro selecionou para dizer: olha a expressão de Ana quando ela cumpriu seu voto, que lhe custou muito, mas a mudança foi permanente. O arrependimento foi genuíno. Ela entendeu a voz do Senhor e não negociou. Ela abandonou seu próprio reino, sua própria vontade, sua própria vida, para que o Senhor fosse reconhecido e glorificado. Então, se você ler a poesia, tem duas substâncias. A visão acerca do homem, que Ana agora tem, e a visão que ela tem acerca de Deus. E lê da seguinte maneira: então orou Ana ao Senhor, salmodiou: o meu coração se regozija no Senhor. Visão do homem: o meu coração hoje está apegado ao Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Ela cresce, ela amadurece, ela busca o Senhor. A minha boca despreza o caminho dos inimigos. O ri aqui é: a minha boca despreza, ignora o caminho dos meus inimigos. Por quê? Porque eu estou alegre na salvação do Senhor, na tua salvação. E alguém que está feliz, contente no Senhor, despreza o mundo. Visão do homem, é isso que ela pensa agora acerca de si mesmo. Versículo 2, visão de Deus. O Senhor, quanto ao Senhor, não há santo como Ele. Porque não há outro além dEle, ou além de ti, Senhor. Não há outro. E rocha nenhuma há como o Deus que temos, como o nosso Deus. Versículo 3, não multipliqueis palavras de orgulho, visão do homem. Não prolifere as palavras de orgulho, não prolifere o egocentrismo, o reino humano, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Interessante o conceito que aparece em vários salmos, que aparece também no Cântico de Ana, porque se você comparar o capítulo 22, que não farei isso agora, Davi tem um salmo exatamente este. No 2 Samuel, capítulo 22, tem um cântico de Davi no mesmo episódio, como se o autor estivesse fazendo a mesma coisa. Visão do homem, visão de Deus. E o interessante é que todos eles tinham o mesmo conceito. O que nós falamos diz respeito ao que nós adoramos. A boca fala do que está cheio o coração, como Jesus concluiu. Há uma aplicação importante para a visão do homem e visão de Deus quando nós abrimos a nossa boca
preste atenção nas suas orações, o que você roga, o que você pede, o que você deseja ao Senhor, porque talvez ali você vai perceber o seu ídolo. E Ana está dizendo assim: não saiam da vossa boca coisas egocêntricas, arrogantes, visão do homem, porque o Senhor, visão de Deus, dá sabedoria, juízo. E Ele pesa, julga todos os nossos feitos, todas as nossas palavras, todas as nossas intenções, porque Ele não vai negociar o seu reino. Versículo 4: o arco dos fortes é quebrado, nossa confiança se despedaça diante do Senhor. Mas os débeis, aqueles que não têm tanta informação, não têm onde se agarrar, aqueles que se esvaziam de alma, esses são cingidos de força pelo Senhor. Visão do homem. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Aqueles que buscavam felicidade humana, egocêntrica, não encontraram nada e estão agora ainda continuam a buscar por pão. Eu não tenho tempo para explicar tudo o que eu gostaria de dizer aqui. De como o mundo sem Deus é uma queda livre no espaço, não chega a lugar nenhum. O homem que tenta buscar o seu próprio caminho, ele está assim, em queda livre. E onde é que ele chega? Em lugar nenhum. Ele busca por felicidade e não a encontra. É isso que ela está dizendo aqui. Aqueles que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome, porque até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Interessante que ela está surpresa, porque ela teve 7 filhos. Ela está surpresa, olha, até aquela que não merece bem algum, que para de buscar, o Senhor dá. Observou que ela não é mais idólatra? Ela não está dizendo assim: olha, irmãos, aqui vou colocar uma nota de novo, tá? Não estou querendo alfinetar novamente a tradição, mas não é aquela ideia assim: ore como Ana e Deus vai dar. O que ela está dizendo é: não façam como eu. Porque o dia de que parei de ser quem Ana deveria ser, o Deus começou a ser glorificado, porque até aquela que não tem valor algum, a estéril, que não tem como produzir, Deus dá. E Deus dá porque Ele quer. Esta é a mensagem de Ana. O Senhor é que tira, ainda no versículo 5, e a que tinha muitos filhos, essa perde o vigor. Ou seja, os filhos não podem ser adorados. O Senhor é que tira a vida e dá, visão de Deus. Ele é quem é soberano. É Ele quem faz descer a sepultura e dela faz subir. Esse é Deus. O Senhor empobrece e enriquece. Ele abaixa e também exalta. É só o Senhor. Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou-se sobre elas o mundo. Visão de Deus. Ele guarda os pés dos seus santos. Visão de Deus e visão dos homens. Porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Visão do homem. Porque o homem não prevalece pela força, visão do homem. E os que contendem com o Senhor, visão do homem, são quebrantados, porque o Senhor é mais forte do que eles, visão de Deus. E dos céus troveja contra eles, visão de Deus. O Senhor julga as extremidades da terra, visão de Deus. E dá força ao seu rei, visão do homem. E exalta o poder do seu ungido, visão de Deus e visão do homem. E o versículo 11 encerra essa narrativa dizendo: então Eucana foi-se a Ramá e a sua casa. De Ramá e a sua casa. Porém o menino ficou servindo o Senhor perante o sacerdote Eli. Como nós podemos encerrar a mensagem de hoje à noite entendendo isto? Uma visão real do homem e uma visão depurada de Deus, ela nasce depois que nós ouvimos a voz do Senhor. E depois que tenhamos nós abandonado todo o caminho do homem, uma confrontação pessoal. Quando caímos, quando você cai em si e começa a avaliar quem você é e como você está construindo o seu próprio reino, está colocando Deus do lado. Há adoração, há uma busca pelo Senhor, há rituais, mas o Senhor não é o Senhor do seu próprio caminho. E a melhor mensagem, ou a mensagem deve ser destacada do texto todo de Samuel, é que não adianta negociar com o Senhor, porque o Senhor não vai abrir mão do seu reino. Se estamos aqui hoje, nossa reflexão tem que terminar assim: se somos, você e eu, povo do Senhor,
a comunidade da aliança que representa o Senhor na terra, que vai pregar o Evangelho a esta geração, que vai adorá-lo, que vai conhecê-lo, torná-lo conhecido, o Senhor não vai negociar o seu reino conosco. Nós não podemos construir um reino com o Senhor fora dele. E achar que simplesmente colocá-lo de vez em quando, adorá-lo de forma ritual de vez em quando, está tudo bem para ele. Só o Senhor poderá ser adorado. Ele não vai compartilhar sua glória com qualquer outro dos nossos ídolos. Então eu não sei de onde vem, mas eu sei que não vem de Deus a ideia de que o cristão tem que buscar felicidade nesse mundo. Uma fatia, um teor de significado, buscar o seu sonho, construir o seu reino. Se você e eu somos o povo de Deus, Deus é o mesmo que fala e que quer ser ouvido, ser adorado, glorificado, anunciado, e o nosso reino é construído debaixo do reino dele. Ele é quem está escrevendo a sua história em nós. Ele é quem é o Senhor, é Ele quem está produzindo, tanto como Paulo concebeu bem isto, é Ele quem produz tudo. Nós somos meros coadjuvantes nas mãos dele. E quando você e eu entendemos que não somos tão importantes assim, comparado ao Senhor, então Ele começa a agir em nossas vidas. É esse tipo de mentalidade que o autor queria que os seus leitores ou ouvintes entendessem naquele período. E é exatamente isto que o Senhor quer que compreendamos hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez, sua palavra foi explicada. E de fato, Senhor, não nos falta informações sobre sua palavra. Nós sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é o único rei deste reino, que o reino é seu, que somos privilegiados por participar do seu reino, por sermos usados pelo Senhor, porque não merecemos e nada temos a contribuir. Mas o Senhor tem sido tão gracioso e misericordioso conosco e que nos deu tamanha graça a ponto de conceder a homens pecadores como nós o privilégio de participar de um reino santo do Senhor. O Senhor nos resgatou e nos incumbiu de uma missão tão gloriosa, que é anunciar o seu nome, que é representá-lo na terra, e não queremos falhar. Ao mesmo tempo que temos diante de nós tamanho desafio e grande temor, e a responsabilidade que temos por conhecê-lo, mas também, Senhor, não podemos deixar de exaltar o Senhor sobre nossas vidas. E quão felizes somos por pertencer ao reino do Senhor. E de como isso nos traz tamanha satisfação de alma, ao sabermos que o Senhor fará a sua vontade sobre nossas vidas, independente do que vamos enfrentar neste mundo. Senhor, o descanso que temos para as nossas almas, saber que o Senhor está escrevendo a sua história sobre nossas vidas. Isso também nos acalenta o coração e nos dá tamanha alegria, que é indizível, indescritível, incomensurável. E que somente aqueles que experimentaram, que conheceram o Senhor podem compreender, porque não há palavras para descrever isto. Somos gratos a Ti, porque inspirou homens a nos contar o que aconteceu com Ana. E sei que não é para que nós pudéssemos imitá-la, mas como uma grande lição de que nós também temos os nossos ídolos. E que se não obedecermos, não cumprirmos nossos votos perante o Senhor, se amarmos o nosso próprio caminho, o Senhor eu sei que não fará isto porque és um Deus mau. Pois Davi também nos explicou isto. Nós preferimos a disciplina do Senhor do que o regozijo dos homens. Preferimos nós andar no seu caminho, mesmo que isso nos custe, mesmo que isto faça mal aos nossos egos, do que ficar fora do teu reino, do que ficar longe da sua presença, do que ficar sem ouvir a sua voz, como aquele povo experimentou por ter buscado a idolatria. Que isso não aconteça conosco. Que sejamos nós, Senhor, encontrados por Ti como servos dignos, que honram o Senhor com suas vidas, que preferem ao Senhor do que um teor de felicidade nessa terra. Esta é a oração que nós fazemos e o compromisso diante do Senhor. Amém.